Bem, a gente tem pensado junto uma linha cronológica da história de Israel, da história do povo de Deus, desde o Gênesis. Eu já nem me lembro quando foi que eu comecei isso, e confesso que quando comecei não tinha o plano de seguir uma linha cronológica. Fui fazendo a sequência da pregação no Gênesis, a gente passou por a história dos patriarcas. Não precisa. Obrigado. Pela história dos patriarcas, pela história da implementação do povo de Deus, pela história da implementação do povo de Deus na terra, dada por Deus, depois a história da monarquia, passando por Saul, por Davi, e hoje a gente tem, na nossa linha do tempo, pensado a história de Salomão. Foi assim hoje pela manhã, mas hoje à noite eu peço licença a vocês para dividir um outro texto e quebrar, pelo menos por hoje, essa ideia que eu já não sei nem quando que começou. Então hoje a gente, extraordinariamente, vai fugir das personagens que vínhamos vendo, quase que errei todo, e vou dividir um texto do Novo Testamento com vocês, está em Lucas capítulo 5. Quero dividir essa história hoje à noite. Antes de voltarmos para casa e para os afazeres da semana, para os compromissos da vida, antes de implementarmos a nossa rotina, eu quero dividir com vocês uma história de Deus na rotina de um homem. Essa é a história de uma pesca maravilhosa, onde Jesus chama seus primeiros discípulos, Lucas capítulo 5. A versão que eu tenho em mãos diz assim: certo dia, Jesus estava perto do mar de Genezaré, na outra versão diz do mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava pregando, e as pregações de Jesus eram tão impactantes, tão inquietantes, que mexia com as pessoas. Eu não sei se sou só eu, e confesso que como pregador espero que seja raro isso, mas aqui na nossa igreja, mas há celebrações, assim, há cultos que a gente entra e sai e não percebe nada de movimento de Deus, não é verdade? O pregador fala e as pregadoras também, e a gente tem a sensação de que cumpriu um papel, e o sermão, a mensagem não alcançou a gente. Jesus parece, quando a gente lê os evangelhos, não ter experienciado isso. Jesus impactava positivamente e negativamente a vida dos que ouviam. Ele deixava inquietos os fariseus e mestres da lei, por exemplo, quando ele dizia: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele estava reivindicando para si a autoridade de mexer na lei. Ele estava reivindicando para si a semelhança de Moisés, a autoridade, a prerrogativa de dizer o que Deus diz, porque a lei é ditada por Deus. Então Jesus gerava essa inquietação positiva e negativamente. Nessa ocasião aqui, de maneira positiva, todo mundo queria ouvir o sermão de Jesus. E a turma se aglomerou, se acotovelou, ficou todo mundo ali apertadinho e cercavam Jesus, muito de perto, não tinha esse negócio de microfone, né? Então, quanto mais perto você ouve melhor. E eles chegavam perto de Jesus ali, estava todo mundo espreme daqui, espreme de lá. Ele viu à beira do lago 2 barcos, verso 2, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Então ele viu, entre tantos barcos que tinha ali, eu vi um estudioso hoje à tarde falando em 4.000 barcos que deviam viver naquela região da pesca. Era uma dos métodos de subsistência econômica da época mais forte. Mas Jesus ali, entre 2 barcos que estavam à beira, que a turma desses 2 barcos estava lavando as redes que tinham usado. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, a maneira que Jesus encontrou para que seu sermão fosse ouvido, sem ficar ali no meio de um grupinho mais íntimo, foi subir num barco, entrou para o mar de Genezaré um cadinho, afastou um cadinho assim e ficou falando do barco. Assim, o púlpito de Jesus naquela ocasião foi um barco de pesca. Então, sentou-se
e do barco ele ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Aí o Simão responde assim: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou fazer isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. O cara está dizendo assim: ó, a gente passou a noite inteirinha pescando. E não é que a gente estava pescando por lazer, a gente manja disso. Você é vizinho nosso aqui, mas você deve entender de carpintaria, madeira, aliás, talvez de construção do barco que você está, mas de pesca é com a gente. A gente passou a noite inteira pescando. Mas, surpreendentemente, o Pedro obedeceu nessa hora, porque Pedro é aquele tipo de cara que tem um questionamento prontinho na ponta da língua, sabe como é que é? Ele obedeceu, mas obedeceu ainda fazendo as ponderações dele: ó, eu vou fazer, em respeito a você. Mas a gente passou a noite toda e não pegou nada. Mas o cara lançou as redes e diz que as redes começaram a se rasgar de tanto peixe. Verso 7 diz: então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Não só aquele, mas o outro também. Vem que tem peixe demais. Vem que só o que nós temos é pouco. Tá difícil para a gente, bota mais ajuda, e encheu o outro barco a ponto de quase os dois barcos irem a pique, quase afundando os dois barcos. Quando Simão Pedro, verso 8, viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Há, assim, uma expectativa grande da gente quando a gente é alcançado por coisas extraordinárias da vida, da atuação de Deus. Com frequência, a gente é movido em direção a Deus, ou a gente se move em direção a Deus, pedindo uma intervenção dele, sobrenatural, na nossa história de vida, por causa das intercorrências extra-rotineiras que vêm na nossa vida. A gente, enquanto vem seguindo uma rotina de vida padrão, a gente também leva uma vida espiritual rotineira. Mas quando a gente é alcançado, surpreendido por algo que quebra essa rotina, há uma tendência de que seja assim na vida cristã, a gente se movimenta na direção do lugar ou de pessoas que nos levem a Jesus, que nos levem para mais perto de Jesus. Rotineiramente, a gente precisa de esforço, de disciplina. Por exemplo, a nossa geração já se fala muito pouco em culto nos lares. A gente pegou um tempo atrás, se você que é da minha geração, culto nos lares. Sabe como é que é isso? A gente abria a Bíblia em família, marcava uma hora em família, e abríamos a Bíblia, alguém ministrava um texto. Antes disso, abríamos um cantor cristão. Você sabe que existe cantor cristão? Aí você está pensando assim: é o Tales, Não, cantor cristão é um livro, assim, cheio de música. A gente usava isso nos cultos cristãos. Hoje, assim, culto no lar é para a turma que está nos ouvindo na internet agora. Olha, eu vou fazer o culto no lar. E eles estão agora na internet com culto no lar. A gente vai vivendo a rotina, e se a gente não se disciplinar, a gente perde esse contato com Deus na rotina, não é verdade isso? A gente vai sendo engolido. A nossa geração já nem almoça e janta na mesa, juntos. A gente faz isso, cada um num horário, na maioria das vezes. Ainda tem famílias que conseguiram preservar isso, mas as nossas agendas e rotinas
já nos limitam, nos vão tolindo a gente já nem faz isso junto, mesmo quando a gente está junto em casa. A gente perdeu. Então, de maneira rotineira, não é o comum esse encontro extraordinário com Jesus. Eu sei que é bem verdade que Deus cuida da gente sem que a gente sequer perceba. Eu sei que uma parte enorme dos que estão aqui hoje passou por cuidado de Deus nos últimos dias e sequer percebeu esse cuidado. Porque Deus não fez o cuidado para que você percebesse, para que eu também percebesse. Ele fez porque nos ama. E Ele foi cuidando da vida e foi fazendo a nossa rotina ser tão padrão que a gente não teve acontecimentos inoportunos. Cumpriu-se a rotina. Com muita frequência, aqui nesse espaço que a gente separa, as pregações alcançam os corações que foram visitados por questões extra-rotineiras. Alguma coisa interveio na agenda e a gente teve que parar para reestruturar a vida e reinserir conceitos cristãos na vida da gente. Esse texto, no entanto, fala de um Deus entrando na rotina dessa turma, porque era pescaria, era trabalho, era o que se fazia. Era um dia de trabalho comum. Era um dia de trabalho comum marcado por frustrações, mas era rotina, era o dia a dia. E aí hoje eu penso que essa figura desse texto é para mim e para você que vive perto do tédio. Não é hoje o meu objetivo falar de acontecimentos extraordinários, um diagnóstico ruim, um anúncio de desemprego. Hoje eu quero falar dessa rotina de pesca, de trabalho, de casa e de arrumação de casa, de relacionamento nas famílias, porque é desse tema que Lucas está falando aqui no capítulo 5. De um grupo de pessoas que viveu a rotina da vida, e que a rotina da vida, nessa ocasião, era uma rotina ruim, marcada por frustração. É muito ruim, quando a gente tem um diagnóstico que entra na nossa história e impacta a nossa história. Isso é muito ruim. Mas é tão ruim quanto, ou eu ouso dizer, até pior, a frustração com a rotina da vida. Essa coisa de só ir vivendo, de só ir cumprindo a agenda da gente, sem perceber progressão. Aliás, no texto aqui, percebendo regressão. Porque é essa a realidade do Pedro e dos seus sócios aqui na pescaria. Noite difícil para eles. Ralaram a noite inteira para fazer a vida funcionar, para cumprir a rotina da vida, e a rotina da vida era frustrante. Eu sei, porque eu ouço a vocês com alguma frequência, que é minoria a turma hoje aqui que está sendo alcançada por algo extraordinário. E a gente tem orado, visitado algumas dessas pessoas que choram o extraordinário. Mas eu sei que uma parte grande da gente vive a frustração da rotina da vida. Gente que se cansou da rotina que tem. Essa é a história do Pedro. E o Pedro, Lucas contando essa história do Pedro para nós, faz com que ela seja inserida na minha realidade e na sua realidade também. De uma rotina que a gente engole, mas não faz mais sentido, assim. Que causa cansaço, fadiga. Eles, depois de uma noite inteira pescando, com frustrações na rotina, têm que lidar no dia seguinte com a fadiga de lavar as redes vazias. Porque se tinha alguma coisa ali, era lixo, era troço que não serve.
Peixe que é bom, aliás, quase que é um trocadilho, agora que eu vi. Peixe que é bom, nada. Não era para ser uma piada não, mas acabou sendo. Uma piada ruim, mas foi. Não tinha. E aí vai lidando com a fadiga de lavar as redes. Enquanto isso, tem alguém pregando. Eu não sei se você já teve essa sensação de que a pessoa que prega fala... Aliás, eu sei que você já teve. Prega e fala assim, fala muito e não diz nada. Porque minha rotina que é bom, não muda. E Jesus está lá pregando para aquela turma. Não sei o quanto do sermão Pedro ouviu. Mas naquele dia, de alguma maneira, na rotina dele, na frustração dele, ele foi alcançado. Tem vezes que é assim. É na rotina. Eu estava me lembrando hoje à tarde do pastor Jeremias Pereira no Haggai, quando eu estive no Haggai há uns anos atrás. E aí ele compartilhou com a gente. Jeremias Pereira é da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele compartilhou com a gente que uma vez na caminhada dele, ele pegou alguns dos líderes dele, falou assim, eu vou levar eles, é presbiteriano, você sabe, presbiteriano é batista mais contido, você pode imaginar assim? Batista tradicional, pense, agora bota ele mais contido, é presbiteriano. E aí o Jeremias falou assim, eu vou levar essa turma para ser impactada, ele dizia, vou levar num culto assim, ultra, mega, power pentecostal. E aí ele foi, o culto estava cheião, ele falou. E aí não teve lugar para ele e os 3 amigos ficarem juntos, sentarem juntos, sentou um em cada lugar assim E ele falou assim para a turma, ó como é assim que a gente é também. Se o culto for bom mesmo, bombando, eu vou dar uma oferta generosa hoje. Reconhecendo Deus naquele lugar, vou dar uma oferta generosa. Aí sentou espalhado da turma dele. Ele disse assim, já começou, contando para a turma que estava lá, já começou difícil, porque o pessoal do louvor falou assim, vira para a pessoa do seu lado e diz assim, você é lindo, você é linda. Para quem é tímido e não gosta desse movimento, você fazer um cumprimento com as pessoas já é ruim. Dê a paz do Senhor, dá um sorriso, assim. Aqui a gente para na parte do sorriso, dá uma boa noite, né? Já é assim uma ultrapassagem da linha para a gente que é tímido. Agora, se você virar para alguém que está do seu lado e falar, você é lindo, né? Sem contar que tem uma hora que não dá nem para falar, né? Você vira para o lado e fala assim... Não é verdade? Tem uns que você vai falar, a paz do Senhor. Vai vindo as coisas na cabeça. Depois eu volto nessa parte. Uma vez a gente convidou o pastor Genésio de Souza. Quantos conhecem o pastor Genésio de Souza? Aí o pastor Genésio de Souza vinha pregar para nós aqui. E ele é um cara assim, uma figura ímpar, né? Ele bota o cabelo... power shock, assim, é como se tivesse tomado arrepia tudo, bota um tênis laranja, uma calça jeans, um terno, e aí o meu sogro sabia que era um pregador de fora naquele dia. Eu já volto na história do Jeremias, é que me veio na cabeça essa. Meu sogro tem por hábito abençoar quem prega. Ele sabe quem está pregando, ele vem, ministra, ou quem vai pregar, ele vem, ministra, dá uma palavra, que a mim sempre edificou muito. Naquela noite ele sabia que era um pregador de fora, e ele veio até aqui à frente, e o pastor Genésio de Souza estava do meu lado. Eu não lembro se era verde-limão ou se era laranja, mas era alguma coisa marca-texto, assim, que ele vestia. E aí o pastor Jeff, meio aflito, já estava chegando a hora da mensagem, veio na minha frente, na dele, e falou assim, o pregador ainda não chegou, não? Eu falei, chegou? Aí ele falou, ele está onde? Eu falei, é ele. Aí ele falou, ele? Eu falei, é ele. É ele. A bênção que ele deu naquela hora foi só assim, que o Senhor te abençoe. E foi... voltou para o lugar dele lá. Aí você pensa que naquela celebração que o Jeremias contava, você virava para o lado e dizia assim para a pessoa, você é lindo.
Ele se sentiu constrangido, não sabia muito o que fazer. Aí cantou mais um louvor, 2 louvores, a pessoa falou assim, volta de novo para a pessoa que está do seu outro lado, e disse para ela também, você é lindo, você é linda. E ele fez desconfortar e falou assim, esse negócio não está andando, não. Eu queria impactar meus amigos, mas escolhi a igreja errada. E ele foi e falou assim, não vou dar oferta nenhuma nesse negócio. Aí chegou a hora da oferta, ele disse que o pregador que ia fazer a oferta subiu no púlpito e falou assim, você é ladrão. Aí ele ficou por dentro e falou, eu não sou. Você é ladrão sim. Ele falou assim, eu sou nada. Porque você, o que tem, retém e tira do Senhor, rouba do Senhor. A Bíblia diz que você é ladrão. Ele dizia, eu não sou. Ele falou assim, você hoje vai dar tudo que você tem no bolso. Ele dizia, não vou nada. Não vou nada. Aí ele falou, só falta a mensagem ser ruim. Agora. Aí disse que o pregador começou a pregar, ele disse que era mais ou menos assim, o Senhor é o meu pastor. Veja, irmãos, o que a Bíblia diz é extraordinário. Olha, o Senhor é o meu pastor. Aí ficou, olha só que coisa mais linda que tem para nós. O Senhor é o meu pastor. E o pastor repetiu isso, ele falou uns 10 minutos. Não tentou interpretar, só ficava dizendo, a Bíblia é linda, porque ela diz, o Senhor é o meu pastor. Bem, ele disse, saí do culto, pau da vida. E pensando o que eu ia dizer para os 3 que convidei para irem comigo. Aí ele chegou perto dos 3 e falou assim, que culto, hein? Aí disse que o primeiro falou assim, é verdade, pastor, que culto. Eu estava tão mal, tão down, tão para baixo. E que coisa boa ouvir Deus dizendo através dos meus irmãos, você é lindo, você é lindo, você... Aquilo me edificou a alma, aquilo me fez um bem tão grande, tão grande. Ele ficou olhando o cara assim, antes dele terminar, o outro já falou assim, e eu? Eu sou um mão de vaca. E o cara lá da frente falando, você é um ladrão. Ele falou, pastor, eu não dou nada quase para a igreja. Que alegria minha poder dar, participar do tempo de entrega, e coração leve, entregando tudo que eu tinha. Aí ele ficou olhando para o cara assim, só falta o outro. E o outro falou assim, e eu? Que fui tão edificado, e o pregador me lembrando toda hora, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o seu pastor, fui transformado pela palavra. Ele disse, só eu que não fui alcançado naquela hora. A igreja foi mega power, ultra para eles, só eu que não fui. Nessa ocasião aqui, de alguma maneira, o Pedro foi. O sermão alcançou Pedro, a frustração do Pedro foi transformado, foi alcançado. E eu separei algumas coisas que eu quero que alcance seu coração, como alcançou o meu também. Eu sei que a gente serve a um Deus extraordinário. E eu sei que a tendência nossa, a minha e a sua, é colocar a vida diante dele quando coisas extraordinárias alcançam a gente. Mas essa história me mostra um Deus que intervém na minha rotina de vida. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Pensar que, enquanto eu me preparo para cumprir a agenda da semana que vem, que Deus está comigo na minha rotina. Em rotinas bacanas, em agendas agitadas, mas está comigo na rotina entediante da vida, naquela vida que você e eu dizemos assim, é frustração, fadiga, cansaço. Essa é a minha rotina, pastor. Então, o Deus que a gente está lendo aqui é o que intervém na minha rotina e na sua rotina dessa maneira, dizendo assim, eu vim fazer parte dessa rotina que está massacrando você. Mas, eu vou bem rapidão hoje. Essa história de lavar as redes depois de uma noite inteira de festa, ou de pesca frustrante, é ter que encarar, lidar com as frustrações na rotina da vida todo o tempo. É estar com a família desestruturada e ter que entrar toda noite, trancar a porta e viver dentro daquele ambiente, lavando a rede de frustrações anteriores. Lavar a rede vazia é isso. É ir lidando com com esse espelho todo o tempo. Todo o tempo.
Enquanto prega ali o cara que parece fazer sentido para um monte de gente, a sensação de gente assim é: eu estou aqui lavando rede de frustração. Mas é também a maneira que tem para a gente começar a lidar com os fracassos e estar pronto para outra história. Lavar as redes é isso também. Aliás, na psicologia isso tem uma força enorme, né? Você vai enfrentando os seus fracassos, os seus fantasmas, e enquanto você vai fazendo isso, você vai, sem perceber, se preparando para viver o novo. Enquanto você vai largando a rede suja lá, ela não está pronta para mais uma tentativa. Mas o Pedro e os outros estavam lidando com um sabor amargo de estar manipulando a rede da frustração, lembrando da noite ruim, mas também se preparando. É alguém que está dizendo: eu quero me preparar para viver o novo. Para viver o novo. Eu quero me preparar para lançar a rede de novo. Há uma tendência na gente, quando a gente tem frustração, quando a gente tem dor, de negar aquilo, de ficar de longe, o mais longe possível, de guardar aquela rede num canto, num buraco, que não me faça lembrar do fracasso anterior. Há uma tendência em gente que foi magoada em relações, de ou não se relacionar mais, ou de se relacionar com ressalvas, com o pé atrás. Sabe como é? Eu me entrego, mas não me entrego mais por completo. Eu vou, mas eu vou só até a página 2. Eu não me entrego mais. A última vez que me entreguei, as redes voltaram vazias. Eu me empenhei a noite inteira e as redes voltaram vazias. Há uma tendência de, quando a gente se frustra em igreja, por exemplo, da gente criar um sem número de proteção. Nunca mais confio na minha liderança. Nunca mais me envolvo com a igreja. Nunca mais entrego minha vida na instituição como entreguei antes. Ora bolas, se foi assim lá atrás, erraram os lá de trás. A gente não pode continuar errando, vamos acertar. Se frustraram, magoaram, pisaram, se roubaram. Aquela igreja viveu o erro. Aquele tempo foi um tempo de erro. Agora você vai privar o resto da sua vida com Deus por causa de pessoas que erraram com você? Olha, se teu namorado te magoou, se teu namorado não te deu o valor devido, se teu marido não te honra como um marido deveria honrar uma esposa, o erro está na história passada. Nunca mais vou me relacionar, nunca mais vou pegar a rede. É decidir definitivamente que ou não vai mais se pescar, ou vai se pescar de maneira inadequada, com pouca eficácia. O Pedro aqui me dá uma lição de vida, de rotina de vida, de fazer assim: olha, eu vou viver a vida, me preparando para novas histórias e para novas realidades. Eu não vou viver escravizado à frustração da noite passada. Não vou viver. Não vou viver. Vai para onde as águas são mais fundas. Isso é quando Cristo entra na minha história, na sua história, e transforma desilusões em esperança. Esse é aquele momento da mensagem que Jesus prega lá para aquela turma e fala assim: ó, eu sei as desilusões da noite passada, mas isso aqui é anúncio de evangelho, de Deus que transforma desilusões em esperança. Eu gosto demais de pensar nessas histórias bíblicas, onde no quarto estava trancado em luto a família, junto com o corpo de alguém que amava. E não fosse uma intervenção muito dura, se você sabe o que é perder alguém, aquele é o quarto do luto para sempre. Aquela é a casa do luto para sempre. O armário das roupas de quem se perdeu entristece quando você olha. Eu conheço famílias que trancaram a porta
do quarto onde morava a filha, sem coragem de abrir, porque abrir é reviver a lembrança da dor que teve. Aí Jesus entra no quarto, fala para a turma assim: bota todo mundo para fora e fica só a família comigo. E transforma morto em vivo, morte em vida. E aí é o contrário. Aquele que era para ser o quarto da desilusão para sempre se transforma o quarto da esperança. Onde toda vez que a gente passa lá, a gente tem a percepção: Deus cuidou de mim aqui, nesse lugar. Deus aqui interveio na minha história e enxugou dos meus olhos toda lágrima. Esse convite leva o barco até uma água mais profunda. É isso. É Deus dizendo assim: vai para frente, vamos seguir a história, porque eu quero transformar desilusões em esperança. Eu tenho orado muito a Deus, muito. E olha que eu não sou um exemplo de oração, para que esse lugar aqui seja transformado em algo semelhante a isso. Um lugar de esperança. Um lugar onde gente que entrou arrebentado e desiludido saia, não por causa de um bom louvor, de uma palavra, mas por causa da intervenção de Cristo em nós, para que esse lugar se torne um lugar de esperança. Um lugar onde a voz e o convite de Deus leva para um lugar mais profundo. A gente, aliás, canta isso em alguns louvores, né? Leva-me além. É o Senhor Jesus dizendo: vem, traz seu barco para águas mais profundas. É natural que gente com frustração na rotina de vida pense: eu trabalhei a noite inteira. É natural que gente que tem isso como rotina pense: eu já ouvi sobre essas mensagens um sem número de vezes. Mas é extraordinário quando a gente percebe que a nossa rotina foi alcançada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu tenho orado por isso, tenho orado para que não sejam 4 cânticos rotineiros que a gente cante. Tenho orado para que os 4 cânticos na rotina da IBJI sejam impactantes e transformadores para você e para mim. Tenho orado para que não sejam 30 minutos de uma mensagem em cima de um texto bíblico selecionado. Tenho orado a Deus de maneira profunda, para que Deus vivifique-nos em cada encontro que a gente estiver aqui. Que a gente consiga ouvir assim: leva o barco a águas mais profundas. Talvez com medo alguns de nós, aliás, certamente com medo alguns de nós, a gente tenha o argumento: mas eu já lidei com a frustração noite passada. E Jesus parece dizer: eu sei, mas eu quero levar você a uma experiência transformadora de vida na sua rotina. Eu quero quebrar o tédio e transformar morte em vida para a glória do meu nome. E por último, eu já estou encerrando, essa percepção de que existe uma realidade maior do que a nossa. Porque tu mandastes, eu farei. É essa percepção de que há algo para além do que eu e você conseguimos fazer para a rotina funcionar melhor. Algo para além disso. Hoje pela manhã, quando eu terminei todo o processo de celebração aqui, uma criança desse tamaninho subiu aqui com a mãe, abraçou-me nas pernas, eu arriei para falar com ela, e ela disse: não posso ir embora, de um jeitinho dela. E a mãe, um pouco constrangida, tentando explicar, que para a mãe parecia um movimento que podia incomodar, mas ao mesmo tempo ela tinha uma admiração pelo movimento, e o argumento da pequenina foi: todas as vezes que a gente desce de lá, as crianças, e eu chego aqui, tem uma oração por nós. Hoje eu não peguei a oração. Ora comigo de novo. Essa criança, do jeitinho dela, estava dizendo assim: qual é? Vocês vão terminar a rotina daqui sem contar que existe algo sobrenatural? Ora comigo.
Eu parei nesse cantinho aqui entre a caixa e a escada e orei com essa pequenina. Hoje à noite, antes de começarmos a celebração, sentei no primeiro banco, tinha uma pequenina sentada ali. Ela e a mãe disseram, a gente senta aqui, e a mãe completou o argumento, ela gosta de sentar aqui, porque aqui ela vê o louvor mais de perto, ouve as músicas mais de perto. Ela disse que as músicas ouvidas daqui mais de perto, experienciadas daqui mais de perto, ficam dentro dela mais viva, e ela vai cantando mais e cantando. Isso é sair do extraordinário. Aliás, sair do ordinário, viver o extraordinário. É entender que, para além de notas, vozes afinadas, há um Deus que habita no meio dos louvores. É isso. É a gente entender que, para além da nossa técnica apurada para pescaria, para resgatar relações, para argumentar, existe um Deus sobrenatural que cuida da gente. É Jesus, é Ele. Algumas vezes a gente vai ter que fazer só porque Ele disse, que é o que Pedro fala, olha, eu já tentei um monte de coisa, e acho que esses movimentos humanos que eu tinha para fazer, seriam ineficazes, mas como és tu quem está mandando, eu farei. Algumas vezes, movimentos que nós vamos fazer, são em obediência ao mandamento do Senhor, e eu creio que a gente vai experimentar assim sobrenatural. Assim a gente vai ver para além do que a gente consegue ver só com os olhos humanos. É aquela história do profeta e do seu servo. A batalha está comendo solta, está pronta para acontecer, os exércitos todos prontos, e aí eles sobem assim num monte, olham para o vale, e o exército inimigo com fogo nos olhos, soltando fumaça pelo nariz, e eles olhando aquilo tudo, e o servo do profeta fala assim, lascou para nós, eles estão em número muito maior do que o nosso, é muita gente muito bem armada, e a gente não dá conta de enfrentar essa realidade. Aí o profeta olha para o moço, ele não disse com essas palavras, mas bem que podia ter dito assim, não sabe de nada, inocente. Ele ora só assim, Senhor, abra-lhe os olhos. Então os olhos do servo são abertos assim, ele contempla algo para além do natural, e aí ele vê que do lado deles há o exército do Senhor batalhando por nós. Hoje à noite eu quero te lembrar disso. Não é só o seu esforço para fazer a rotina que você tem sair do tédio. Junto com você e comigo existe Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem Pedro disse que é o bom pastor da gente, cuidando da gente, batalhando com a gente. Ele disse assim, eu e meu pai trabalhamos por vocês todo o tempo. O salmista diz que eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está nessa rotina e nessa luta junto com você e comigo. E hoje eu queria te lembrar disso. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Esse tédio e essa frustração de rotina de vida tem sido visto pelo Senhor dos Senhores. E a minha oração é que Ele transforme tédio em alegria. Aliás, em abundância de alegria. Essa é a minha oração. A minha oração é que esse vazio que fica com sensação de inverno todo o tempo, seja substituído por poesia, colorido, pela voz do Senhor Jesus dizendo, vem, pega essas redes aí que simbolizavam a sua frustração e vamos escrever o novo. Vem viver o novo comigo na sua rotina de vida. A minha oração é que isso alcance o seu coração como alcançou o meu, para a glória do Senhor. Amém. Eu quero orar. Vamos orar juntos. Limpa suas redes. Limpa elas. Quem sabe o Senhor Jesus não vem dizer, eu quero usar essas redes aí para fazer algo extraordinário. Limpa suas redes. Não fica preso nas frustrações. Eu sei que é difícil a frustração rotineira. Na minha opinião, mais complicado do que os dissabores que nos alcançam de maneira episódica.
mas limpa suas redes. O Senhor pode querer te usar para o novo. O Senhor pode querer te mostrar o extraordinário. Limpa as redes, encara as frustrações e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, meu barco está pronto e minhas redes também. Eu frustrei-me noite passada. O dissabor da frustração ainda é bem vivo para mim. Mas se tu quiseres, usa-me de novo. Minhas redes estão prontas, meus barcos estão prontos. Usa-me, usa-me. Eu quero orar com você. Aí onde você está, você que entende assim: pastor, isso é para mim. Deus falou ao meu coração hoje à noite. Faz um sinal com sua mão e deixa eu orar com você. Senhor, todas essas pessoas de mãos levantadas são teus filhos e filhas. Gente que tem sido alcançado por tua palavra e por teu convite. Mas gente também que tem sido marcado pelos dissabores na rotina da vida. Eu quero te pedir, transforma o tédio em vida abundante. Transforma esse ambiente que tem cheiro e sabor de fracasso num ambiente de relacionamento vivo e transformador com Jesus Cristo. Entra, eu te peço, na nossa rotina e faz o extraordinário nela também. Eu quero consagrar a Ti a minha vida e a vida desses meus irmãos. Eu quero ainda te pedir, ó Deus, ajuda a essa igreja a ser esse lugar de transformação, de desilusões em esperança. Usa esse local que a gente separou para consagrar a Ti em cultos e celebrações. Usa esse local como um local de cura, de gente que foi desiludida e machucada e maltratada, em gente alcançada pela graça e pelo amor, e que enche de novo o coração de esperança. Faz assim, faz assim. Eu te agradeço pelas histórias bíblicas que a gente tem lido. Tem sido tão enriquecedor para mim, e eu creio que para a tua igreja também. E eu quero te pedir, dá-nos fome e sede da tua palavra, eu te peço. Dá-nos fome, sede e alegria da tua palavra. Ela é tão viva para a gente, Senhor, como ela mesmo diz, ela consegue esquadrinhar o mais íntimo da divisão da gente. E eu quero te pedir, Pai, não permita que a leitura do texto bíblico vire algo rotineiro e comum na vida da nossa igreja. Eu quero te pedir que ao abrirmos a Bíblia, que seja a tua palavra viva e transformadora, alcançando o coração da gente. Eu quero te pedir isso, essa visitação tão preciosa, tão poderosa, que a gente, em tempo algum, saia desse ambiente de reunião nosso entediados. Que seja sempre para a gente, eu te peço, tempo de transformação. Te peço assim também para aqueles que estão nos ouvindo de maneira remota hoje, e por aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem em outro tempo. Visita essas vidas de maneira poderosa, Senhor. Que os lares que hoje estão sendo alcançados por essa palavra frutifiquem em glória e louvor para o teu nome, para o teu nome. Que as pessoas que não tiveram ânimo para estar aqui com a gente, por cansaço e esgotamento rotineiro, sejam também reavivados na alma. Onde estão agora? Onde estão agora? Eu te agradeço pelos ministérios que o Senhor levantou nessa igreja, e por aqueles que o Senhor ainda vai levantar, pelo GP, pelo CTL, pelo Ministério de Missões,
pela turma do louvor e adoração, pelos ministros e ministras dessa igreja. Eu te agradeço, Senhor, pela turma que o teu primeiro contato com a gente, nos dando as boas-vindas ali no portão, aqui na porta, tua face resplandecendo na face desses nossos irmãos, pelos ministérios espalhados aqui de maneira informal. Eu te agradeço. Não nos deixe, eu te peço, vivermos o dissabor da rotina morta da instituição. Aviva-nos, eu te peço, Senhor, aviva-nos, leva-nos além. Nossos barcos e redes estão prontos para aquilo que o Senhor tem para dar para nós. Nós queremos te ver, te sentir, te servir enquanto caminhamos aqui. Eu ainda hoje à noite, de maneira muito especial, quero te agradecer, porque estamos num tempo de inverno e, em geral, nossa igreja esvaziava, e a gente tem vivido tempo vivo aqui, de gente viva te celebrando. Eu sei que é o teu Espírito quem fez isso, eu sei, Senhor. Eu sei que não foram as nossas organizações, por mais bem intencionadas que tenham sido. Eu te louvo, Espírito de Deus, porque o Senhor tem vivificado a gente nesse lugar, e te peço, faça mais, Senhor, faça mais. Encha esse lugar de gente, mas sobretudo em resposta a essas pessoas, essa gente, a um lugar que é cheio da tua glória. Faz assim, encha-nos de ti, como nós cantamos. Leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além. Nós pertencemos a ti, nós somos teus e estamos disponíveis para fazer o que tu queres. Algumas coisas já nos cansaram, mas como és tu quem estás falando, nós assim o faremos. Então, usa-nos para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar.